Tudo bom, gente? Vamos dar início a mais um dia do nosso encontro. Tenho aqui comigo o colega do curso de doutorado aqui em Ciências Computacionais, Vitor Totti, e ele vai apresentar para a gente essa apresentação do tema de pesquisa dele sobre grafos de interseção, que vão descobrir aqui em breve. O Vitor estudei com ele na graduação, no mestrado, em algumas disciplinas. Álgebra linear, eu lembro que eu fiz com ele, algoritmos, grafos. Sempre um aluno fantástico, e sempre apresentando trabalhos fenomenais. Ele foi premiado dentro da UERJ, como ter sido a melhor apresentação de tese de mestrado, foi a dele, para minha tristeza. Achei que a minha era melhor que a dele, mas ele me venceu. Brincando, o Vitor foi fantástico. O Vitor é graduado pela UERJ em matemática. Ele fez mestrado no CEPOM, mestrou em Ciências Computacionais, e hoje faz doutorado em Ciências Computacionais aqui, sendo orientado pelo Fabiano, e se eu não me lembro quem é o seu outro... Pelo Jaime. Jaime. E ele agora vai então apresentar esse trabalho. Agradeço ao Vitor pelo tempo, que é difícil nesse período de doutorado a gente ter tempo para apresentar, para se envolver com outras coisas, mas eu tenho certeza que vai ser bem engrandecedor para todo mundo assistindo, para mim também. Então, Vitor, a palavra é sua, você tem 45 minutos, depois a gente abre para as perguntas. Muito obrigado e manda ver. Beleza, obrigado, Igor. Boa tarde a todos, né? Como o Igor falou, né, eu sou estudante de doutorado aqui da UERJ, e o meu tema de pesquisa é sobre grafos de interseção, né? E eu gostaria, antes de agradecer tanto ao Igor quanto à Michelle, né, que vieram me convidar para participar, assim como todos os membros aí da organização do evento, um evento super bem organizado, assim. É um prazer poder participar do evento, e eu espero que eu possa contribuir aí com vocês um pouquinho sobre esse tema. E para você assistir essa apresentação, eu não sei o quão familiarizado vocês, a plateia, né, em geral, com grafos, com teoria dos grafos. Então, assim, se algum de vocês já tiver feito algum curso de teoria dos grafos, vai ser ótimo, né? Vocês vão conseguir entender bem, bastante, assim, mas não é um pré-requisito, né? Sempre que tiver alguma definição, eu vou tentar ser o mais didático possível, e eu espero que todo mundo entenda bem tudo. Bom, vamos lá. Primeiro vamos começar definindo, né, o que é um grafo de interseção. Bom, então vamos considerar uma família de conjuntos F com N conjuntos, né? O grafo de interseção de F dessa família é denotado por ômega de F, e ele é o grafo que tem um conjunto de vértices. Ele tem um vértice para cada conjunto da família. Então, vocês vejam que aqui tem N conjuntos, e o grafo de interseção vai ter N vértices, um para cada conjunto. E ele vai ter dois vértices aqui, vão ter uma aresta, se somente se os conjuntos aos quais eles correspondem, eles têm interseção não vazia, né? Então, vamos ver um exemplo de como funciona essa definição. Então, considere que eu tenho uma família onde o nosso conjunto S1 aqui é formado pelos números 1, 2, 3, S2 por 2, 3, 4, S3, 1, 3, 5, S4, 4, 6 e S5, 5, 6. Vocês reparem que os elementos desses conjuntos eles são números inteiros. Mais para frente, na apresentação, a gente vai ver que os elementos do conjunto aqui, eles podem ser das mais variadas naturezas, assim, digamos assim.
Mas vamos começar com um exemplo aqui onde os conjuntos são conjuntos numéricos, né? De números inteiros. Então, como é que a gente vai montar o grafo de interseção dessa família? A gente vai primeiro construir um vértice para cada conjunto da família. Então, são 5 conjuntos, então a gente vai ter um grafo com 5 vértices. E a gente vai rotular esses vértices de acordo com o subíndice aqui do conjunto. Então, o vértice que corresponde ao conjunto S1 é o vértice rotulado por 1, o S2 é o vértice rotulado com 2, e assim por diante. E como é que a gente vai decidir aqui se 2 vértices têm aresta ou não? Bom, então a gente vai olhar para o critério aqui, né? Então, 2 vértices vão ter aresta somente se os conjuntos correspondentes a eles têm interseção não vazia. Então, por exemplo, o conjunto S1 e o conjunto S2, eles têm uma interseção não vazia, né? Que são os elementos 2 e 3, que estão em ambos os conjuntos. Então, esses vértices vão ter uma aresta. Assim como os vértices 1 e 3 também têm os elementos 1 e 3 em comum. Os vértices 2 e 3 também têm o elemento 3 em comum. Os vértices 2 e 4 têm o elemento 4 em comum. O 3 e 5 têm o elemento 5 em comum. E 4 e 5 têm o elemento 6 em comum. Vocês reparem, por exemplo, que o vértice 3 e 4, eles não têm aresta aqui no grafo, justamente porque eles são disjuntos, né? Eles têm interseção vazia. O 3 é 1, 3, 5 e o 4 é 4, 6. Então, é dessa forma que a gente monta o grafo de interseção de uma família de conjuntos. A gente denota esse grafo por ômega de f, como está descrito ali em cima. E aqui eu introduzo um conceito chamado de conjunto base, que o conjunto base ele é o conjunto do qual você extrai os subconjuntos que vão formar a família F. Então, vocês reparem que todo conjunto aqui da família F é um subconjunto do conjunto base, né? Então, o conjunto base aqui, nesse caso, são os números de 1 a 6. A gente vai ver que relevância tem o conjunto base, né? O tamanho dele, em especial, mais para frente. Bom, então, dada uma família de conjuntos, a gente já sabe agora como construir o grafo de interseção dessa família, né? E só um comentário aqui, um aspecto algorítmico, né, dessa tarefa, é que pode não ser uma tarefa computacionalmente trivial, decidir se 2 conjuntos são disjuntos ou não. Uma estratégia assim, meio ingênua para detectar tal interseção seria você fixar cada elemento do primeiro conjunto e varrer no segundo conjunto, vendo se aquele elemento fixado existe no segundo conjunto, né? Se ele existir, você já sabe que eles têm interseção não vazia e, portanto, os vértices deles vão ter aresta. Mas no pior caso, né, desse algoritmo aí, ele vai fixar todos os elementos do S1, vai varrer o S2 várias vezes e não vai encontrar ninguém que bata, né, que seja igual. Então ele vai rodar em tempo O de tamanho de S1 vezes tamanho de S2. Bom, então, agora a gente faz uma pergunta inversa, né? Então, dado uma família F, a gente já sabe construir o grafo de interseção dela. Agora, dado um grafo qualquer, será que sempre vai existir uma família de conjuntos F, tal que esse grafo, ele é o grafo de interseção dessa família? E uma outra pergunta, talvez uma família de um tipo específico. Ou seja, o que seria o tipo da família, né? São conjuntos numéricos, são conjuntos de caminhos de uma árvore, são conjuntos, né, podem ser cordas no círculo, e aí varia, né? Você pode definir um grafo de interseção de várias formas. Assim. Então a gente vai ver que a resposta para a primeira pergunta é sim.
sempre vai existir uma família para qualquer grafo, tal que o grafo é grafo de interseção daquela família. E para a segunda pergunta, nem sempre, né? Dependendo do tipo de família que você escolher, nem sempre vai ser possível representar qualquer grafo. Então, quem respondeu a primeira pergunta foi o Marchevsky, em 1945. Ele provou que todo grafo é grafo de interseção. Então, a ideia da prova dele é bem simples, né? Por exemplo, eu não vou provar em detalhes. Se você pega aquele no slide anterior, né? É o grafo casinha, e a gente for construir, então, será que existe uma família de conjuntos? Então, que esse grafo é o grafo de interseção dessa família? Então, qual é a estratégia do Marchevsky? Ele vai construir um conjunto para cada vértice, obviamente. E como que ele vai construir esses conjuntos? Então, no conjunto que representa o vértice 1, ele vai ser o conjunto que tem as arestas incidentes ao vértice 1. Então, repare, o vértice 1 está aqui. As arestas incidentes a ele são as arestas 1, 2 e a aresta 1, 3. Ele faz isso para todos os conjuntos aqui. Então, é óbvio que se uma aresta, todas as arestas vão estar em dois conjuntos exatamente, porque toda aresta é um extremo de dois vértices, né? Então, a aresta 1, 2, ela vai estar no conjunto S1 e no conjunto S2. E, portanto, esses conjuntos vão ter interseção nela, e aí os vértices que eles representam vão ter aresta. E se os vértices têm aresta, essas arestas estão em ambos os conjuntos aqui, dos vértices que eles representam, né? Que os conjuntos representam. Então, de fato, essa construção funciona sempre. Então, agora vamos falar de modo mais profundo sobre o conjunto base. Então, seja F uma família de conjuntos, o conjunto base dessa família vai ser dado pela união de todos os SIs aqui, que compõem a família. Né? Então, lembrando que, como é a união de todos os conjuntos, o S vai ser um conjunto também. E aí você, obviamente, não tem elementos repetidos no S, né? Então, se um elemento está em S1, em S2, ele vai ser contado uma única vez aqui no S. E aí, então, o S vai ter todos os elementos aí dessa união. Então, o tamanho de S vai ser o tamanho do conjunto base. E aí surge uma definição importante nessa área, que é o número de interseção de um grafo. O número de interseção, ele é o tamanho do menor conjunto base de F, tal que o grafo é grafo de interseção de F, né? Aqui está errado, é grafo de interseção de F. Então, esse número de interseção já é conhecido para várias famílias, né? Por exemplo, os ciclos, eles têm um número de interseção igual ao número de vértices do grafo. Os caminhos com N vértices têm um número de interseção N-1, mas é sempre difícil determinar, assim, dado um grafo, qual é o tamanho do menor conjunto base e tal, que aquele grafo é grafo de interseção daquela família de conjuntos. Nem sempre é fácil fazer isso. Bom, esse grafo que a gente está trabalhando aqui ao longo da apresentação, a gente já sabe que o número de interseção dele é menor ou igual a 6, né? Porque lá no começo, a gente precisou de um conjunto base que tinha os números de 1 a 6 para construir aquela família de subconjuntos desse conjunto base que dava para que o grafo de interseção dela era esse grafo. Né? Mas será que a gente pode melhorar esse upper bound aí? Bom, a gente pode utilizar a seguinte estratégia aqui para construir os conjuntos aqui. Então, vocês reparem que esses vértices 1, 2 e 3, eles formam uma clique do grafo. Né? Uma clique num grafo
é um conjunto de vértices que, tal que eles são adjacentes 2 a 2. Né? Se você pegar qualquer dois vértices da clique, esses vértices são adjacentes. Então, aqui é o caso, né? 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3. Todo mundo é adjacente a todo mundo. Então, a gente pode, por exemplo, colocar nos conjuntos que representam esses vértices o número 1, por exemplo. Né? A gente já garante, então, que o S1, S2 e S3 vão ter interseção, né? no elemento 1. Mas aí vocês reparem que o 2 ele é adjacente ao 4, o 3 é adjacente ao 5, mas o 2 não é ao 5, nem o 3 ao 4. Então, a gente pode colocar mais um elemento aqui no conjunto 2, que é o elemento 2, para ser o elemento da interseção com o conjunto 4. E a gente pode colocar um elemento aqui no conjunto 3 para ser o elemento da interseção com o conjunto 5. E, além disso, os vértices 4 e 5, eles também têm interseção, têm adjacência. Né? Os vértices têm adjacência. Então, a gente vai ter que ter um outro elemento aqui, o 4, né, para poder caracterizar essa interseção aqui do S4 e S5. Bom, agora, então a gente pode concluir, depois dessa construção, que o I de G, o número de interseção desse grafo, a gente conseguiu melhorar, né? Era 6, a gente conseguiu agora com 4, mas será que dá para fazer melhor que isso? Né? Sempre fica essa dúvida. A gente vai ver que, nesse caso, não vai ser possível fazer melhor do que isso. Né? E por que não? Bom, nesse teorema de 66, os autores demonstraram que o número de interseção de um grafo ele é o tamanho da menor cobertura por cliques do grafo. Né? Então, o que significa isso? E o que seria uma cobertura dessa? Essa clique, aqui de 5, 1, 2, 3. E agora, a gente pode pegar a clique 2, 4. Não tem como agora a gente pegar uma clique para cobrir o resto aqui das arestas dos vértices. Né? A gente vai ter que pegar exatamente essas 3 arestas separadamente para cobrir o resto do grafo. Né? Então, repare que a gente pegou 4 cliques aqui para cobrir o grafo. E não tem como fazer melhor do que isso. Aqui dá para ver, né, porque o grafo é pequeno, que não existe uma cobertura melhor do que essa. Logo, o I de G para esse grafo é 4 mesmo, de tal que isso. Bom, agora eu vou listar aqui algumas classes de grafos de interseção que são bem conhecidas, assim, e muito estudadas há muito tempo, né? Os grafos linha são uma classe muito conhecida, que são os grafos de interseção formados da seguinte forma. Você pega um grafo e aí para cada aresta do grafo, você constrói um outro grafo que tem um vértice para cada aresta do grafo original. E você conecta 2 vértices e as arestas elas têm uma extremidade em comum. Né? Então você monta um grafo dessa forma, etc. São muitos grafos. A gente vai falar em mais detalhes sobre os grafos de intervalo e os grafos de subárvore, que são muito conhecidos e estudados. Os grafos círculo, para quem ficou curioso, são os grafos de interseção de cordas de um círculo. Então você pega um círculo, pega uma coleção de cordas ali do círculo, aí o grafo de interseção vai ter um vértice para cada corda e uma aresta entre 2 vértices se as cordas se intersectam. E, bom, a gente vai falar de grafo. Então, vamos começar aqui falando dos grafos de intervalo. Em 57, o Ayus, que é um matemático húngaro bem
famoso, ele propôs o seguinte problema. Dado um número finito de intervalos numa linha reta, um grafo associado a esse conjunto de intervalos pode ser construído da seguinte maneira. Cada intervalo corresponde a um vértice do grafo e dois vértices são conectados por uma aresta se somente se os intervalos correspondentes se sobrepõem pelo menos parcialmente. A questão é se um dado grafo é isomorfo, ou isomorfo, né, a um dos grafos que acabamos de caracterizar. Então vamos ver essa definição com mais detalhes aqui, mais formalmente. Então, um grafo é de intervalo se somente se existe I, esse I grafo aqui, que é uma família de intervalos da reta real. Tal que G é o grafo de interseção dessa família de intervalos. Então vamos ver um exemplo aqui de um grafo de intervalo. Esse grafo aqui é o chamado grafo Garra. A gente vai ver que ele é um grafo de intervalo, ou seja, é possível pegar numa reta real, uma coleção de intervalos que respeitem, né, aquelas condições, ou seja, tem um intervalo para cada vértice e dois vértices são adjacentes se somente se os intervalos têm uma interseção, né, pelo menos parcial. Então, esse vértice aí, pintado em laranja, a gente pode pegar aqui um intervalo qualquer aqui da reta real para representar ele. E para representar os vértices em amarelo, vocês reparem que esses vértices em amarelo, eles formam um conjunto independente. O que significa isso? É o contrário do que eles não têm aresta. Em intervalos que representam esses vértices, esses intervalos disjuntos, mas todos eles vão ter que ter interseção com o intervalo laranja, porque todos esses vértices são adjacentes a esse vértice laranja aqui. Então, uma forma de construir seria assim, né? Você pega todos os intervalos disjuntos entre si, mas todos eles têm uma interseção pelo menos parcial aqui com o intervalo laranja. E aí, nesse caso aqui, desse grafo, esse modelo, ele é um modelo que a gente diz que ele não é um modelo próprio. Um modelo próprio seria um modelo onde nenhum intervalo está contido completamente num outro intervalo do modelo. Nesse caso aqui, esse intervalo do meio aqui, ele vai estar sempre enjaulado aqui por esses dois outros. Ou seja, não vai ser nunca possível eu tentar esticar ele aqui para a direita, por exemplo, para que ele tenha um pedacinho fora do intervalo laranja. Porque senão ele vai acabar pegando esse outro intervalo amarelo aqui, e que ele não pode pegar, porque ele não tem aresta aqui no grafo. E para a esquerda a mesma coisa, ele não pode pegar esse cara aqui, então não tem como eu esticar ele para ele ter um pedacinho fora aqui do intervalo laranja. Então esse grafo aí, ele não admite um modelo próprio. Bom, então a pergunta que a gente se faz é a seguinte. A gente viu que todo grafo é grafo de interseção, né? Mas grafo de interseção, você não está especificando o tipo da família, né? Ou seja, se você não estiver especificando, você sempre vai conseguir arranjar uma família tal que aquele grafo é grafo de interseção. Mas se você estiver falando de grafos de intervalo, ou seja, que a família em questão é uma família de intervalo de uma reta, então nem todo grafo vai conseguir ser representado por uma família de intervalos numa reta. A gente sabe que todo grafo de intervalo é cordal. Foi provado pelo Ayers em 57. O que significa ser cordal? Um grafo cordal, ele não possui ciclos.
de tamanho maior ou igual a 4 como subgrafo induzido. Então, um ciclo no grafo é uma estrutura desse tipo, né? Aqui tem um ciclo de tamanho 4, né? E se você pegar dois vértices que não consecutivos aqui no ciclo, eles não possuem aresta, né? Então, isso aqui também é chamado de buraco, né? Buraco no grafo são ciclos de tamanho maior ou igual a 4. Então, por que não é possível a gente construir uma representação de intervalo para esse grafo aqui, por exemplo? Se fosse só isso, o grafo, só um C4. Bom, vamos tentar, então, construir para ver o que acontece. Então, reparem que esse vértice em rosa, a gente pode pegar um intervalo qualquer para ele. Aí, para fazer o intervalo correspondente ao vértice laranja, como ele tem a aresta com o vértice rosa, o intervalo dele vai ter que pegar, pelo menos parcialmente, o vértice rosa. Então, a gente tem uma interseção aqui. Agora, se a gente for pegar esse outro vértice rosa aqui, ele não tem aresta com o outro vértice rosa, mas ele tem aresta com o vértice laranja. Então, ele vai ter que ser um intervalo desse tipo aqui. Ele é disjunto do outro rosa, mas ele pega parcialmente o laranja aqui. E aí, a pergunta que eu faço é a seguinte: como é que a gente vai agora arranjar um intervalo para esse último vértice aqui? Porque reparem que o intervalo para esse último vértice, ele teria que pegar o intervalo rosa, os dois, não pegar a laranja, né? Porque esse vértice não é esse. Aqui o intervalo e fosse esticando ele para cá, obviamente ele nunca pegaria o outro intervalo rosa, né? Mas se eu tentasse, então, esticar ele aqui para a esquerda, para ele pegar, ele fatalmente acabaria pegando também o intervalo laranja. Então, não existe uma forma de construir um modelo de intervalo para os ciclos. Então, todo grafo de intervalo ele é livre dessa estrutura aqui, do C4 e qualquer outro ciclo de tamanho maior que 4 também. Bom, todo grafo de intervalo é cordal, mas será que todo grafo cordal é de intervalo? Ou seja, será que basta o grafo não ter ciclos de tamanho maior ou igual a 4 para que ele já seja de intervalo? É suficiente essa condição? A gente vai ver que não é suficiente. Vocês peguem, por exemplo, esse grafo aqui. O nome desse grafo é grafo de Ayus também, né? O mesmo Ayus lá da definição do grafo de intervalo, o nome desse grafo é grafo de Ayus. Esse grafo, ele é cordal, porque ele não tem nenhum ciclo de tamanho maior ou igual a 4. Mas a gente vai ver aqui que ele não admite um modelo de intervalo. Então vamos tentar construir um modelo de intervalo para ele e ver o que acontece. Então vamos pegar esses três vértices aí do meio, essa clique central, e vamos construir aqui três intervalos que são adjacentes entre si, tem interseção, né? Todos eles, 2 a 2 tem interseção. E agora, quando a gente for colocar esses dois vértices aqui da ponta, esse vértice, ou seja, esse intervalo aqui, da clique central, esse, bom, e aí, beleza, até aqui está tudo bem. Mas o problema é como eu vou para representar esse vértice aqui, se adjacente a esses dois, ele não pode pegar esse terceiro aqui. Mas, para ele ser adjacente a esses dois, ele vai ter que estar aqui nessa região da adjacência dos dois. Mas, nessa região, também está o terceiro vértice, né? Então, ele teria uma aresta aqui, totalmente, né? Então, não tem como representar esse grafo por um modelo de intervalo. Então, ser cordal não basta para a gente afirmar que um grafo é de intervalo. Então, no teorema de 62,
2, ele quer e ele é tripla asteroidal. Aí vamos lá, o que é uma tripla asteroidal? Então, vamos pegar aqui o grafo de raios. Né? O grafo de raios, vamos pegar esses 3 vértices do grafo de raios. Uma tripla asteroidal é o seguinte: esses 3 vértices estão uma tripla asteroidal se acontecer o seguinte: se eu pegar quaisquer 2 deles, existe um caminho do grafo que conecta os 2 e não passa pela vizinhança do terceiro. Então, por exemplo, se a gente pegar esse aqui de cima e esse da esquerda embaixo, esse caminho aqui conecta os 2 e ele não passa pela vizinhança do terceiro, porque a vizinhança do terceiro é esse vértice e esse aqui. Isso vai valer para quaisquer 2 deles. Então, esses 3 vértices formam uma tripla asteroidal. É por isso que não é possível construir um modelo de intervalo para esse grafo. Então, um grafo, para ele ser de intervalo, além dele ser cordal, ele também não pode possuir tripla asteroidal. Foi provado lá nesse teorema 62. E aí, bom, em 76, esses 2 autores mostraram que os grafos de intervalo eles podem ser reconhecidos em tempo linear. Agora eu vou falar um pouquinho sobre grafos de subárvore. Foi a outra classe que eu mencionei lá anteriormente. Então, o que é um grafo de subárvore? A definição é a seguinte: um grafo ele é de subárvore, principalmente se existe uma árvore, que a gente chama de árvore hospedeira, P, e F, uma família de subárvores dessa árvore, claro que o grafo G é o grafo de interseção dessa família. Então, para quem não está familiarizado com gráficos, uma árvore é um grafo conexo e acíclico. Então, a gente pega uma árvore, como uma árvore chamada de árvore hospedeira, e a gente considera uma família de subárvores dessa árvore. E aí, o grafo de interseção vai ter um vértice para cada subárvore da família, e você vai conectar 2 vértices se as subárvores têm adjacência, compartilham pelo menos um vértice. Então, vamos tentar montar um modelo de subárvore para o grafo de raios. A gente viu que ele não é de intervalo, mas será que... Então, como é que a gente faria? Por exemplo, vamos tomar esse gráfico aqui, que é o grafo Garra, e ele é um gráfico conexo e acíclico. Então, vai ser a hospedeira. E aí, para representar os vértices aí da Clicknow, a gente vai pegar esses 3 caminhos aqui dentro do grafo Garra, que é uma subárvore, né? É conexo e acíclico. E repare, eles compartilham esse vértice central aqui. Logo, os vértices que eles representam vão ter todos os adjacentes, né? 2 a 2 aqui. Esses vértices aqui das pontas, a gente coloca esses caminhos triviais. Um caminho aqui que só contém esse vértice, que ele vai ser adjacente a esse L invertido aqui, e a esse caminho reto, que vai ser esse vértice aqui. Esse outro caminho também, que é só esse vértice, ele vai ter adjacência com esse L normal e o L invertido, que vai ser esse vértice aqui de cima. E, por último, esse outro vértice aqui, esse caminho também, né, que é um caminho de um vértice só, também vai ser adjacente ao esse L e ao caminho reto, que vai ser esse vértice aqui. Então, vocês reparem que a gente pode fazer a seguinte associação. Se a nossa árvore hospedeira fosse um caminho, nós teríamos os grafos de intervalo, né? Porque é como se o caminho
ele representasse a reta real, e se você pegar subcaminhos ali dentro, seriam os intervalos da reta real que você estaria pegando. Então, se for assim, se você restringir a sua árvore hospedeira a um caminho, você tem os grafos de intervalo. Agora, se a sua árvore hospedeira pudesse ser qualquer árvore, você vai ver que você ganha muitos outros grafos. Por exemplo, você ganha o grafo de áreas, aqui você consegue representar ele. E foi provado por 3 autores diferentes. Um não sabia da prova do outro, mas os 3 provaram o mesmo resultado. Vocês podem estar até estranhando, porque esse aqui provou 4 anos depois, né, do que os outros. Mas não sei, talvez naquela época não existisse uma central assim, de consulta de artigos tão eficiente como a gente tem hoje, né? Então, mas os 3 chegaram ao mesmo resultado. Eles mostraram que um grafo ele é de subárvore, ou seja, ele admite um modelo. Beleza. Então, esse teorema aqui, ele foi provado por 3 autores diferentes, né? O mesmo resultado, e um não sabia da prova do outro, né? Então, esse cara aqui provou em 70, talvez digamos, então a gente tem qualquer pessoa que publica a gente tem acesso imediato. Mas está no mesmo resultado, que é um grafo de subárvore, se somente se ele for cordal. Ou seja, se você então permitir que a sua árvore hospedeira seja uma árvore qualquer, e você considerar uma família de subárvores dessa árvore, você consegue representar qualquer grafo cordal. Não existe mais aquela restrição de que o grafo tem que ser cordal, mas não pode possuir tripla asteroidal. Aqui não existe isso. Basta o grafo ser cordal que ele vai possuir um modelo de subárvore. Bom, e eu guardei aqui para o fim da apresentação para falar um pouco sobre a minha pesquisa, né, que eu faço no doutorado. Que a classe de grafos que eu trabalho é a classe de grafos de interseção de caminhos em grades retangulares. O que são grades retangulares? Você pode ver uma grade retangular como um grafo. Imagina que essa grade aqui seja infinita. Então, todo o vértice dela tem grau 4. Ela é formada aqui por esses C4s, assim, né? É como se fosse uma malha que cobre o plano todo. Então, e aí, que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que pegar caminhos dentro dessa grade. Então, imagine que a gente tenha esses caminhos aí que estão sendo desenhados na tela. Aí, como é que a gente forma o grafo de interseção desses caminhos da grade? Aí existem 2 formas de fazer isso. Você pode considerar a interseção em vértices ou em arestas. Se você considerar a interseção em aresta, então você vai ter um ciclo, um C4. E reparem que esse vértice aqui, ele está sendo representado por esse L ao contrário aqui. E esse L ao contrário, ele tem interseção em aresta com esse outro L, que representa esse vértice, e com esse L aqui de cabeça para baixo, que representa esse vértice. Reparem que ele tem interseção em vértices com esse outro L aqui invertido. Mas ele não tem interseção em aresta com esse caminho aqui. Por isso que esses vértices não têm aresta. Agora, se você considerasse a interseção em vértices, você teria um K4, né? Um grafo completo com 4 vértices. Porque todos os caminhos que representam cada um desses vértices teriam em comum esse vértice central. Então, eles formariam um grafo completo aqui. Os grafos que eu estudo são os grafos de interseção em aresta. São esse primeiro aqui. Eles são chamados de grafo EPG. E os grafos de interseção em vértices são chamados de grafos VPG. Já foi mostrado
que qualquer grafo possui uma representação EPG. Ou seja, dado um grafo qualquer, sempre vai existir uma família de caminhos numa grade retangular, tal que essa família de caminhos, se você considerar a interseção em aresta, ela vai gerar o grafo original, né? Vai ser o grafo de interseção. O grafo de interseção dessa família vai ser isomorfo ao grafo original. Então, qual que é... Bom, aí não tem graça, né? Bom, dá para representar qualquer grafo assim, mas aí a graça aqui vai estar no seguinte: se você restringir nessa família, dizendo o seguinte, ó, todo o caminho da família ele tem que ter, no máximo, um número K de dobras. O que seria uma dobra no caminho? Uma dobra seria uma mudança de direção no caminho. Então, todos os caminhos que estão aqui desenhados, todos eles têm uma dobra. Então, esse modelo que a gente conseguiu para o ciclo, para o C4, ele é um modelo com uma dobra. Todo caminho tem, no máximo, uma dobra. Então, a gente diz que esse modelo é B1 EPG. Então, um grafo ele vai ser BK EPG se ele possuir uma representação EPG na qual todo caminho tem, no máximo, K dobras, né? E aí, o interessante é o seguinte: se você fixar esse K para ele um valor qualquer, por exemplo, K igual a 100, você sempre vai deixar algum grafo de fora, vai ter algum grafo que não vai conseguir ser representado se você restringir esse K a algum valor. Então, uma questão importante nessa área é saber qual é o menor K, tal que um grafo é BK EPG, né? Ou uma classe de grafos, digamos. Então, essa pergunta já foi respondida para várias classes de grafos, né? As florestas, por exemplo, que são árvores, né? Mas cada componente conecta a uma árvore, já foi mostrado que elas possuem toda floresta possui uma representação EPG com, no máximo, uma dobra só. Então, BDG aqui, que eu coloquei aqui nessa tabela, representa exatamente esse menor K, tal que o grafo é BK-EPG, ou seja, é o bending number do grafo. E os ciclos também podem ser representados todos com uma dobra. Os cordais livre de garra com uma dobra. E aí, cordal livre de garra seria um grafo cordal que não tem esse grafo aqui, o grafo garra, como subgrafo induzido. Então, dentro dos cordais, todos aqueles que não possuem esse grafo garra aqui, como subgrafo induzido, são os cordais livre de garra. Então, já foi mostrado que esses grafos podem ser representados com uma dobra, no máximo. Os cordais livres de diamante. Um diamante, ele é um grafo assim, ó. Bem sugestivo o nome, né? Parece realmente um diamante. Então, se você pegar um grafo que é cordal, ou seja, ele não tem nenhum ciclo de tamanho maior ou igual a 4, ele também não tem um grafo diamante, como subgrafo induzido, ele pode ser representado com, no máximo, uma dobra. Os grafos alterplanares e planares também já foi... quer dizer, os alterplanares já se sabe que o bending number é 2, e os planares ainda não se sabe se é 3 ou 4. Né? Ou seja, existem grafos planares que admitem representação com 3, todos os planares admitem representação com 4. O objetivo, a dúvida é saber se você pode ainda cair para 3. Né? Mas como ainda não encontraram um contra-exemplo, mas também não conseguiram provar definitivamente, está nessa dúvida aí, se 3 ou 4, qual que é o bending number dos planares. E, bom, só alguns aspectos algorítmicos aqui da classe. O problema de reconhecimento de grafos B1 EPG é NP completo, assim como o problema de reconhecimento de grafos B2 EPG também é NP completo. E conjectura-se, né, que o problema de reconhecimento de grafos BK EPG para um K maior que 2 também vai ser NP completo para qualquer K. Não foi provado ainda, mas
dificilmente, né, você vai aumentar o K e o programa vai deixar de ser NP completo, né? Mas, enfim, não foi mostrado ainda, então é uma conjectura. Alguns resultados aqui, para finalizar aqui. Então, só para finalizar agora, alguns resultados que nós já conseguimos, eu juntamente com os meus orientadores. O primeiro deles é que se o G é um grafo, tal que todo bloco de G é B1 EPG, e toda articulação de G é um vértice universal dentro do bloco, nos quais V está contido, então o grafo todo é B1 EPG. Um bloco de um grafo, só para quem não se lembra ou quem nunca viu isso, seria um conjunto de vértices do grafo que só pode ser desconectado se você tirar 2 vértices dali, né? Chamado também de componente biconexo do grafo. Aí, aqui no meu teorema, né, seria um corolário desse teorema aqui, é que os grafos de bloco, ou seja, que são os grafos que todo bloco é um completo, é uma clique. Esses grafos eles são B1 EPG, é um corolário direto aqui desse teorema. E os grafos cactos, eles são B1 EPG. Os grafos cactos, eles são aqueles em que os blocos são ciclos. Então, a gente provou também que eles são B1 EPG. Isso também foi mostrado por outros autores também, quase que simultaneamente. E também um outro resultado é que se você pegar um grafo que está na interseção das classes VPT e APT, que são duas classes de grafos de interseção que eu não mencionei aqui, mas eles se encaixam ali nos grafos de subárvore, né? Porque os VPTs eles são grafos de interseção de caminhos em uma árvore, e aí a interseção é em vértices. E os grafos APT são grafos de interseção de caminhos em uma árvore, mas a interseção é em aresta. Então, se você pegar a interseção dessas duas classes, todo grafo que tem tanto o modelo VPT quanto o modelo EPT, a gente provou que esses grafos eles têm um modelo EPG que está limitado superiormente, o número de dobras do modelo está limitado superiormente por essa expressão aqui, onde N é o número de vértices do grafo, né? Bom, pessoal, então é isso. Obrigado a todos e fico à disposição para perguntas também. Obrigado, Vitor, pela apresentação. Tem 2 perguntas aqui que eu gostaria de fazer. A primeira pergunta é a seguinte: você no final colocou um limite aí superior, e eu antes já tinha feito a pergunta sobre isso, que é a seguinte: relacionado ao número de gráfico DPG, esse número PK aí, existe algum limite superior para uma cota máxima para esse número K? Quero dizer o seguinte: que existe um número K tal que qualquer gráfico pode ser expresso dentro dele? Não existe esse número. Sempre que você fixa um K, você perde grafos. Assim, vai existir algum grafo que não vai admitir um modelo com aquele K fixado. Entendi. Então seria infinito. Isso. Isso já foi demonstrado, inclusive. Já foi demonstrado. Tá. Tem uma segunda pergunta aqui, é a seguinte: existe alguma vantagem atualmente, né? Se você já tem encontrado alguma vantagem de utilizar a abordagem utilizando a técnica dos grafos EPG ao invés de, sei lá, a representação usual desses grafos? Matrizes? Então, não, é uma boa pergunta, porque eu não falei muito aqui de aplicação, né? Mas os grafos EPG, eles estão sentados em cima assim, de uma aplicação forte, né? Que seria na construção de circuitos eletrônicos, assim, de chips, né? Onde tem lá dentro os fios, né? Dentro de uma placa. E aí, de alguma forma, eu não vou saber agora explicar precisamente, mas esses fios, eles
tem que ser comprimidos num espaço pequeno, né? E aí faz diferença se você permitir que eles dobrem em tanto um número tal de vezes lá. Então, essa seria uma aplicação muito forte, assim. E o número de dobras, nesse caso, importa bastante. Uma última pergunta aqui que eu não coloquei no ar é a seguinte. Você tinha mostrado os gráficos de intervalo, e tinha mostrado que tinha os gráficos de intervalo que estavam completamente contidos e tinha os gráficos de intervalo que estavam parcialmente contidos. Ah, calma aí, deixa eu voltar aqui. Tá bom. Aí já é uma consequência. Bem lá no começo, né? Aí, você estava aqui. aí. Tem um que estava parcialmente contido, teve avanço aí. Aham. Você tem esse laranja, vai ter um que está parcialmente contido e está completamente contido. Dentro dessa abordagem, existe outro, fora essa questão de você não poder fazer o ciclo aí, existe alguma outra forma de a gente poder ver as interseções que estão completamente contidas e as que não estão contidas? Se existe alguma diferença? Então, justamente a classe... Quando um modelo de intervalo ele tem intervalos que estão completamente contidos em outros, em algum outro intervalo, esses modelos são chamados... quer dizer, quando isso não acontece, ou seja, quando todo intervalo ele tem um pedacinho da reta que é só dele, digamos assim, né? Ou ele não está completamente contido em algum outro, esses modelos são chamados de modelos próprios. E se você tiver essa exigência, né, que o modelo tem que ser próprio, você perde, por exemplo, esse grafo aqui, né? Que é o grafo Garra. Ele não admite um modelo desse tipo, porque esse vértice aqui, esse intervalo, ele vai estar sempre enjaulado aqui por esses dois, né? Ele não vai ter uma forma de eu representar ele sem que ele esteja completamente contido no intervalo laranja aqui. Obrigadão. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Fale agora o Carlos para sempre. Vou esperar alguns segundos aí para chegar no público. Então, como nós não temos mais perguntas, são 6 horas agora, certinho o nosso tempo. Queria agradecer a você mais uma vez, Vitor, pelo seu tempo, pela sua apresentação, que foi muito boa. E, como a Lívia fala, Lívia acabou de falar aqui com você, parabéns para você, Vitor. Obrigado. E agradecer aí por a sua apresentação. E desejar tudo de bom aí na sua tese. Pô, eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço aí, né, por poder falar. E gostaria de novamente parabenizar pelo evento, que está sendo muito bem organizado. Eu tenho acompanhado alguns minicursos e algumas palestras também. Então, parabéns aí à organização do evento de maneira geral. Tá tudo muito legal. Obrigado, Vitor. Michele está aqui olhando. Tchau, tchau. Se você continuar, Vitor, continue aí, que se fala daqui a pouco. Desconecta não. Tchau, tchau, beleza, gente. Bom dia e até amanhã. Amanhã nós temos 3 atividades. Nós temos de manhã a aula da Michele, que foi remarcada para amanhã. À tarde nós temos a mesa redonda, às 3 horas. E à noite nós temos o curso de álgebra linear, que vai ser a última aula. Muito obrigado, gente. Tenham um ótimo fim de noite.